meus seguidores do mundo da bola. Marcos Eduardo do canal Gato Mestre, coleção de camisas históricas e curiosidades futebolísticas. Estou no estádio das Laranjeiras, o estádio do tricolor carioca, o estádio Presidente Manuel Schwartz, que foi um dos maiores presidentes da história do Fluminense. O estádio das Laranjeiras, que até bem pouco tempo, o time profissional do Fluminense treinava aqui no estádio das Laranjeiras. Então os grandiosos jogadores, a maioria dos craques do tricolor carioca, treinava aqui nas Laranjeiras, como os nossos últimos 2 títulos do Campeonato Brasileiro, em 2010 e 2012. Aqueles esquadrões inesquecíveis, e tínhamos Conca, Thiago Neves, Deco, o nosso ídolo Fred, Leandro Eusébio e outros grandes jogadores, o Emerson Sheik, que fez o gol do título brasileiro em 2010. Então, pessoal, vamos embarcar nessa história grandiosa do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense Futebol Clube. O tricolor que foi fundado em 21 de julho de 1902. Hoje o clube está com 120 anos de história. Pessoal, fique com a gente que vai ser um vídeo maravilhoso. Aqui é o berço do futebol brasileiro, onde tudo começou. Como falei para vocês, a seleção brasileira foi campeão a primeira vez do Campeonato Sul-Americano em 1919. Vamos viajar nessa história de grandes ídolos, pessoal. Essa parte aqui é a parte externa do estádio das Laranjeiras, o estádio mais antigo do Brasil, o primeiro estádio do futebol brasileiro. Aqui é a parte aqui dos bustos de 2 ídolos aqui tricolores, o Washington e Assis, estão aqui atrás de mim aqui, onde eu estou apontando. Vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que tem do lado de fora, na parte externa, como eu falei para vocês, do Fluminense aqui do estádio das Laranjeiras. Desde lá do busto de Preguinho, foi um atleta tricolor, jogou futebol, atletismo, era um atleta versátil, foi campeão pelo clube diversas vezes, e também do fundador Oscar Cox, e também um dos maiores tricolores, se não for o maior, Nelson Rodrigues. Pessoal, fica com a gente aqui até o final do vídeo aí, dessa moral. Daqui a pouco eu vou lá para dentro lá do estádio das Laranjeiras, lá para a parte do campo e também da sala de troféus. Fica aí que é bem legal, pessoal. Esse busto aqui é o busto do Carlos Castilho, que ganhou títulos pelo Fluminense, que é um dos maiores goleiros da história do clube, se não é o maior. 3 títulos carioca, uma Copa Rio, que era o equivalente ao Mundial de Clubes, disputou 4 Copas do Mundo, 50, 54, 58 e 62. O Castilho foi bicampeão mundial pela seleção brasileira. Ele ficou 255 jogos com a camisa do Fluminense sem sofrer gols. Ele era muito ídolo da história do Fluminense. Aqui é a portaria do clube. Agora vamos lá para o busto de Oscar Cox, o pioneiro do Fluminense, o grande inventor e idealizador do clube. Como falei para vocês, o Fluminense foi criado e fundado por Oscar Cox. Como falei, aqui ó, o autor da melhor ideia que um ser humano já teve, inventar o Fluminense. Essa parte aqui ó, é a parte que dá acesso lá ao campo lá das Laranjeiras lá, o famoso bar do Fidelis, a loja do clube. Vamos lá para o outro lado lá, pessoal. Aqui, como falei para vocês, ó, aquela parte aqui é a parte dos esportes olímpicos. Olha aqui, como falei para vocês, esse aqui é o busto do Preguinho. João Coelho Neto, Preguinho, é um dos maiores ídolos eternos do Fluminense. Preguinho foi o autor do primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo, na Copa de 1930. O Preguinho foi jogador de futebol, foi atleta de esportes olímpicos como vôlei, basquete, atletismo e outros esportes mais. E outra coisa também, ele tinha um amor genuíno pelo tricolor. Ele não recebia salários pelo Fluminense. Ele tinha um amor tanto pelo clube imenso que o Preguinho não aceitava receber salários do clube. Ele é considerado um dos maiores atletas da história do Brasil. Essa parte aqui, vou mostrar para vocês aqui,
Essa placa aqui é dos ídolos do futebol tricolor. Tem vários nomes aqui, olha aqui, ó. Tedê Santana, Vica, Paulo Vitor, Gerson, Gilson Gênio. Como falei para vocês, é um clube de grandes ídolos. Então eu tô falando só alguns. Sintam-se todos homenageados pela história do Fluminense Futebol Clube. Essa história é riquíssima. Essa placa aqui é o do ano do centenário do clube, aqui ó, 1902 e 2002. Então são ídolos tricolores até 2002. Agora eu vou mostrar para vocês aqui esse busto de Washington e Assis, o famoso casal 20. Tricampeão carioca pelo clube 83, 84 e 85 e campeão brasileiro em 84. Dois ídolos grandiosos do tricolor carioca. Essa parte aqui é um busto do Nelson Rodrigues, o grande jornalista, dramaturgo, escritor, cronista, um dos maiores tricolores de todos os tempos, que nos deixou no dia 21 de dezembro de 1980. O Nelson Rodrigues era de Recife. Aqui as dependências do clube, essa sede histórica lindíssima, o berço do futebol brasileiro. Aqui a entrada aqui, ó, lá para a sala de troféus, aqui ó, onde tem um salão nobre. Essa lindíssima sede do tricolor. Ali a loja do clube. Então pessoal, agora vamos para a parte lá da sala de troféus, das laranjeiras lá do gramado lá do campo. E essa sede histórica. Vamos lá pessoal, fique com a gente até o final, hein? Vamos embarcar nessa história riquíssima do clube tricolor. Aqui é a sala de troféus do tricolor carioca. Olha aqui essa é a entrada. Vou mostrar para vocês aqui a armadura dos guerreiros tricolores, o time de guerreiro. Essa aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, é a parte das laranjeiras, lá no início do século XX. Olha aqui. Tem a inscrição escrito lá, aqui o Brasil jamais perdeu. Essa bandeira aqui, ela é uma relíquia. Essa aqui é a primeira bandeira da história do clube, lá em 1902. Aquelas cores antigas, branca e cinza, né? Essa parte aqui que eu vou mostrar para vocês é o time de 1904. Olha aqui. Lá da sua fundação, de Oscar Cox. O Fluminense, o cinza e branco, olha aqui. Essa aqui é aquela história, né, que o uniforme era confeccionado lá na Inglaterra, que o Fluminense foi criado por um inglês, e depois ele adotou as nossas cores, grená, branco e verde. Aí nós vamos falar essa história um pouquinho lá na frente, tá? Olha aqui. Mais um grande ídolo tricolor, o Preguinho. Preguinho foi jogador de futebol, nadador do clube, jogador de basquete, atletismo. Ele tinha uma versatilidade muito grande. Preguinho foi um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Olha ele aqui, Oscar Cox, a história do tricolor, o pioneiro do Fluminense Futebol Clube. Olha aqui como falei para vocês, ó, só em 1904 o Fluminense ficou 2 anos só com a camisa cinza e branca. Em 1904, numa viagem, o Oscar Cox mandou uma carta sugerindo a troca para o verde, branco e grená. Olha aqui o paletó tricolor de 1905, que honraria, olha só. E
tem uma curiosidade aqui, o Oscar Cox, ele era muito amigo do Charles Miller, que foi o inventor do futebol. Ele pegou um trem de São Paulo, olha só, para a cidade de São Paulo para conversar com Charles Miller para criar o Fluminense. Essa daqui, pessoal, é a Taça Gardano. Foi por causa do tricampeonato carioca de 1936, 37 e 38. Ela é lindíssima. Essa aqui eu tenho que filmar de lado, tá, pessoal? Por causa do tamanho dela. Olha aqui, ó. Olha só. Olha só os pés dela, como é que ela é muito grande. Essa parte aqui, ela é a parte dos gigantes do Fluminense. O Oswaldo Gomes, que é o recordista de títulos cariocas, 8 vezes campeão, fez o primeiro gol da seleção brasileira aqui nesse estádio. É um dos maiores ídolos do clube lá do início do século XX. Aqui já é o Washington e Assis, o famoso casal 20. Ganhou 9 títulos com a camisa tricolor. Esse aqui foi um dos maiores goleiros, se não é o maior, para a torcida tricolor de todos os tempos, Carlos Castilho. Ele disputou 4 Copas do Mundo, 697 jogos com a camisa tricolor. Olha aqui. Ficou 759 minutos sem sofrer gol. Foi campeão da Copa Rio em 1952. O Castilho chegou a amputar um dedo para jogar pelo Fluminense. Isso que é ter muito amor pelo clube. E aqui, ó, antes de chegar a Galeria dos Guerreiros, perdão, a Galeria dos Guerreiros é muito interessante também. Olha os títulos do Fluminense, os mais importantes. Olha só fera aqui, hein? Essa aqui é a Galeria dos Guerreiros, como falei para vocês, olha. São os maiores jogadores da história do clube. Vou lá para o outro lado aqui para mostrar para vocês, ó. Russo, Didi, só fera que tá aqui. Rivelino, Samarone, Romário, Assis, Washington, Diego Cavalieri, Branco, Ricardo Gomes, Fred, Conca, Deco, Thiago Neves, Roger, Thiago Silva, Marcão, Magno Alves, Paulo César Caju, o Super Ézio, Romerito, o Washington e Assis, Pintinho, Gil, Escurinho, Altair. Pessoal, essa parte aqui, que eles fizeram como se fosse um vestiário, é os treinadores notáveis do Fluminense: Zezé Moreira, Ondino Vieira, Tim, Tele Santana, Parreira, Abel Braga, campeoníssimos pelo clube. Essa parte aqui é um folclórico e ex-funcionário do clube, o Emílio Aguiar, o famoso Chimbica, que faleceu, 36 anos de clube, foi roupeiro do Fluminense, grande tricolor. E essas honrarias aqui, ó, é uma camisa do título brasileiro de 1984 e uma camisa do Renato Gaúcho de 95, do gol de barriga. Aqui é a chuteira do Assis e do Renato Gaúcho, a do Assis do lado esquerdo e a do Renato Gaúcho do lado direito. Essa parte aqui, ó, são a festa da torcida tricolor no Maracanã, nas Laranjeiras. Essa parte aqui, ó, é a Sala das Laranjeiras, ó. Olha aqui, primeiro jogo da seleção brasileira, como falei para vocês, ó. A seleção brasileira que enfrentou a Exeter City. Olha aqui. Isso aqui são as maquetes das Laranjeiras em 1915, 2020 e 1922.
aqui. Olha aqui uma bola da época do Sul-Americano de 1919, como eu falei que a seleção brasileira conquistou. E essa parte aqui é uma visão que tem aqui dentro da sala de troféus do clube, do Estádio das Laranjeiras. Essa parte aqui é como se fosse um memorial. Olha aqui, são livros e honrarias do clube. Ali tem uma nota ali de 1902 a 1952, que é a comemoração do cinquentenário. Uma bola aqui bem antiga da época. Essa parte aqui, ó, são os heróis da conquista. Vou mostrar para vocês, ó. O grande Carlos Castilho, Tele Santana, Pinheiro, que foi um zagueiraço da história do clube também, dos anos 50. Campeão da Copa Rio também em 52, tinha um chute potente, um chute forte. Didi, o grande Didi, inventor da folha seca, campeão mundial em 1958 pela seleção brasileira. Essas camisas históricas do Fluminense dos anos 70. Aqui essa parte aqui, né, da Copa Rio de 52. Os clubes que disputaram na época: o Grasshopper da Suíça, o Sporting Lisboa de Portugal, o Áustria Viena e o Saarbrücken. Olha aqui. Isso aqui é a Taça Ramos Pinto, oferecido pelo Fluminense aqui, ó, para o Fluminense. Tem a ver com a Copa Rio. É uma honraria. As finais aqui mostrada aqui contra o Corinthians. O Fluminense venceu o Corinthians e o Áustria Viena na semifinal. Aqui era o time que foi campeão do mundo na Copa Rio de 52. Aqui é a parte do livro. Esse aqui são os ingressos da época. A bola, olha aqui, a bola da Copa Rio, ó. E do outro lado aqui, vou mostrar para vocês, ó. É a réplica da chuteira do atacante Marinho, que marcou o gol que garantiu o Fluminense o título mundial da Copa Rio de 52. Olha aqui, fornecedor da chuteira. Essa aqui é a taça, ó. Olha aqui. Em pé tá o Píndaro, Jair Santana, Marinho, Nestor, Pinheiro, Castilho, Vila Lobos, Edson e Zezé Moreira, treinador. Agachados estão Robson, Didi, Tele Santana, Simões, Orlando, Quincas e Bigode. Olha aqui. Essa honraria tá até em lugar de destaque aqui nas Laranjeiras. O legado. Tem esse banner lindíssimo aqui da Copa Rio. Agora eu vou mostrar a taça aqui para vocês do outro lado. Então, pessoal, essa parte aqui é a parte da sala de troféus. Olha aqui. Isso aqui são os títulos das divisões de base do clube. Olha aqui. Aqui são as taças do Campeonato Brasileiro Sub-17 e Sub-20 e do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. Temos também um título mundial na categoria de base. Vou mostrar para vocês. Aquele lá atrás lá é da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 1977. Muitos craques saíram aqui do Fluminense, como o nosso lateral esquerdo Marcelo, o Thiago Silva, e por aí vai. Se eu ficar falando aqui, eu vou ficar falando até amanhã. Olha aqui. Esse aqui é o troféu do Campeonato Mundial, disputado em Doha, do Catar, o Mundialito Sub-18. Agora na outra parte eu vou mostrar para vocês, aqui os esportes olímpicos do clube. Flávio Canto, judoca. Ali mais acima ali está o Nino, que foi campeão olímpico dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Olha aqui. Vou mostrar para vocês aqui as honrarias do clube.
Troféu Brasil de saltos ornamentais, que é o atletismo, a réplica da Taça Olímpica cedida pelo Comitê Olímpico Internacional, olha aqui, de 1949, e por aí vai. Basquete, a Copa Sul-Americana de Clubes Campeões de 71. Agora o outro lado que eu vou mostrar para vocês são dos títulos do Campeonato Carioca. As taças do Campeonato Carioca. O Fluminense tem 32 títulos estaduais. Ali em cima, ó, são fotos dos títulos carioca do Fluminense. Eles estão vendo Rivelino, Parreira, a grande máquina tricolor, gol de barriga, Assis e o Washington. Mais recente, né, o Fred, Deco, Wellington Nem, Thiago Neves. Então vamos lá, vou começar a mostrar para vocês aqui. Aquelas lá de trás, a Taça Colombo, até que foi homenageada na camisa tricolor e camisa branca também em 2022, dos títulos cariocas de 1906, 7, 8, 9, 11, 17, 18 e 19. Olha aqui. Tem a última aqui de 2022, vencido contra o seu arquirrival Flamengo, 75, 73, 2012 aqui, vou chegar aqui para vocês verem, ó. 2005, 2002, 1995 com o gol antológico de barriga do Renato Gaúcho, vencendo o Flamengo na final. 85, aquela final memorável contra o Bangu, gol de falta do Paulinho. 83 e 84, os gols do Assis contra o Flamengo na final. 1980, gol do nosso ídolo Edinho contra o Vasco na final do Campeonato Carioca. 76, a máquina tricolor, brilhando, bicampeonato carioca. E mais para frente vou mostrar para vocês dos títulos nacionais. Essa parte aqui são as conquistas internacionais. Tem ali a Taça Teresa Herrera. Olha aqui. Vou chegar lá pertinho para vocês verem dela, ó. Essa parte aqui são os títulos nacionais. Aqui é a Copa da Primeira Liga de 2016, conquistada contra o Atlético Paranaense em Juiz de Fora, gol de Marcos Júnior. Aqui são as taças, né? Taça Rio de 1990, Taça Guanabara de 2012, naquela final contra o Vasco, o Flu venceu por 3-1, 2 de Fred, 1 de Deco. Torneio início de 1956, torneio início era todo início de pré-temporada, disputado pelos grandes do Rio de Janeiro e pelos clubes de menores investimento. Taça Guanabara de 1993, conquistada aqui nas Laranjeiras, na nossa casa. Taça Guanabara de 83, primeiro turno de 1980. Taça Guanabara de 1991, Taça Guanabara de 1975. Esse aqui foi a Taça Gerson e Didi, dois ídolos da história do Fluminense e do Botafogo, 2020 e 2021. E o troféu Nelson Rodrigues. Olha aqui outras honrarias. A outra parte. Outras conquistas internacionais, olha aqui. A Copa Quirim de 87, o Torneio de Kiev em 89.
torneio de Paris que a máquina tricolor conquistou, foi levantado o troféu pelo capita Carlos Alberto Torres, também foi ídolo no clube. O Rio-São Paulo de 57, o Fluminense é bicampeão do torneio Rio-São Paulo, 57 e 60. Aqui está a participação na Florida Cup, a Taça Olímpica. Agora eu vou mostrar para vocês, antes de ir para a parte final, de outras conquistas do tricolor. Aqui são títulos de Taça Guanabara e Taça Rio mais recente. Taça Guanabara de 2017, Taça Rio de 2018, Taça Rio de 2020, Taça Guanabara de 2022 e Taça Guanabara de 2023, Taça Rio de 2005. Isso aqui são taças de título de turno, de primeiro, segundo e terceiro turno. Taça Guanabara de 85, Taça Guanabara de 69. Vou virar aqui a câmera aqui para vocês verem, ó. Vou pro outro lado, tá? Essas são conquistas mais antigas, né? Segundo turno do Carioca de 62, Taça Guanabara de 66, 71. Agora eu vou mostrar para vocês os títulos nacionais, os 4 campeonatos brasileiros, Copa do Brasil. Vamos lá. Esse foi o primeiro, né? O título brasileiro de 1970, o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que a CBF unificou todos os títulos de Taça Brasil de 59 até 1970. O Fluminense foi o último campeão em títulos do Campeonato Brasileiro. Aqui o time postado em pé: o Flávio, Jorge Vitório, Assis, zagueiro, né? Toninho, Silveira, Denilson, Galhardo, Paulo Lumumba, Samarone, Jairo e Félix. Agachados: Marco Antônio, foi um dos maiores laterais da história do Fluminense e do futebol brasileiro. Cláudio, Cafuringa, Didi, Jair, Mickey, Oliveira, Lula e Wilton. Agora eu vou mostrar para vocês o de 84. O time também conseguiu sagrar-se tricampeão estadual. Olha aqui, comandado pelo técnico Carlos Alberto Parreiro, o Fluminense venceu o Vasco na final do Campeonato Brasileiro. Olha aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o tricampeonato brasileiro, que foi o título de 2010. Na última rodada, o Fluminense venceu o Guarani por 1-0 no Engenhão, um gol de Emerson Sheik. O Maracanã passava por reforma. Olha aqui. Todos os jogadores e comissão técnica. O time de Ricardo Berna, Mariano, Gum, Leandro Eusébio, Carlinhos, Valência, Diguinho, Diogo, Deco, Conca, Washington, Fred, Emerson Sheik e companhia, comandado por Muricy Ramalho. E o título brasileiro de 2012, com uma campanha impecável. Olha aqui. A taça do Campeonato Brasileiro de 2012, que era praticamente a mesma base do time campeão brasileiro em 2010. Aí entrou aqui o Diego Cavalieri, que foi muito importante. Olha aqui. O lateral direito Bruno, Gum e Leandro Eusébio na zaga. Carlinhos continuava, o Edinho, Deco. Thiago Neves também entrou nesse time aqui, Rafael Sobe, Jean, Fred. O Fluminense aqui já era comandado pelo Abel Braga. O Anderson, zagueiro, também foi muito importante. E outros jogadores também. O Wellington Nem, Wagner também jogou muita bola nesse campeonato.
Aqui é do título da Copa do Brasil de 2007. O Fluminense venceu o Figueirense no Orlando Scarpelli. Fernando Henrique no gol. Tinha o Carlos Alberto, Thiago Neves, Adriano Magrão, o Roger que fez o gol do título, Thiago Silva, Arouca também, Júnior César, Alex Dias, Lene também foi campeão do Fluminense, foi cria do Fluminense, Rafael Moura. Então, pessoal, fechando aqui a visitação na sala de troféus do clube, Fred, nosso ídolo, o maior ídolo do século XXI, Preguinho, como falei lá no início do século, foi muito importante, um atleta versátil do clube, além de jogador de futebol, praticava várias modalidades. Félix, campeão do mundo pela seleção em 1970, campeão pelo Fluminense brasileiro em 70, Rivelino, grande Rivelino, a patada atômica, bicampeão carioca pelo clube, um dos maiores ídolos da história do clube, Romerito, o Dom Romero, paraguaio, campeão brasileiro em 84, tricampeão carioca em 83, 84 e 85, autor do gol do título brasileiro contra o Vasco. E aquele próximo lá que eu vou mostrar para vocês, Carlos Castilho, que leva o nome do nosso CT Carlos Castilho, que é um dos maiores goleiros, se não for o maior da história do clube, como falei. E mais um lá em cima lá que eu vou mostrar para vocês, o nosso ídolo Thiago Silva, campeão da Copa do Brasil em 2007, ídolo do clube, o nosso monstro Thiago Silva, que brilha na Europa até hoje com a camisa do Chelsea. Brilhou também no Milan, jogou no Porto. Thiago Silva, que é muito tricolor, muito identificado com o clube. Só tá demorando um pouquinho para voltar, né, cara? Marcelo já voltou, vem na onda do Marcelo também, Thiago Silva. Você vai agregar muito ao tricolor carioca. Thiago Silva, como falei, também jogou Copas do Mundo 2014, 2018 e 2022. 2010 ele estava no elenco na Copa da África do Sul, mas ele não entrou. E essa parte aqui, final mesmo, é as Laranjeiras, ó, como era a nossa sede antigamente, lá no início do século. Então, pessoal, essa placa aqui é uma placa em homenagem à comemoração dos 87 anos da história do Fluminense e dos 70 anos de inauguração do Estádio das Laranjeiras, no dia 11 de maio de 1919, os 40 anos da posse da Taça Olímpica, que é a maior honraria que um clube de futebol, uma instituição de clube, possa ter, que é a honra da Taça Olímpica, do tetracampeonato carioca de futebol. Só o Fluminense, que tem 4 vezes campeão seguido do Campeonato Carioca do Rio de Janeiro. Então vou chegar aqui para vocês verem, ó, mais o zoom aqui do estádio. Vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, essa placa aqui, ó, é com o nome do estádio Manuel Schwartz, que é uma homenagem do Fluminense, um dos presidentes mais vitoriosos de seus 102 anos de história. Na época, essa placa aqui foi o presidente Davi Fischel, o saudoso presidente Davi Fischel, que fez essa placa aqui em homenagem ao grande Manuel Schwartz, que foi um dos maiores presidentes da história do Fluminense. Tá aqui o tricampeonato estadual, né, de 83, 84 e 85, e do Campeonato Brasileiro de 84. Era o presidente do Fluminense nessa época. E aqui, ó,
os sócios honorários. Tá até o nome de Santos Dumont aqui, ó. O pai da aviação, o pai do relógio de pulso, olha aqui, ó. Que era tricolor, diga-se de passagem. E acima aqui, pessoal, ó. Vou chegar um pouquinho aqui para vocês verem, ó. O presidente João Figueiredo inaugurou a remodelação do Estádio das Laranjeiras. Como falei para vocês lá no início do vídeo, 84, o presidente Silvio Kelly. Silvio Kelly também foi um dos maiores presidentes da história do Fluminense, para Manuel Schwartz. Então, pessoal, essa parte aqui é a parte da social do Fluminense Futebol Clube. Como falei, o Estádio das Laranjeiras é um dos estádios mais velhos do futebol brasileiro e mais antigo. Aquela parte aqui é a parte do estacionamento. Antigamente, lá no início do século XX, tinha arquibancada atrás do gol também. Só que o futebol se profissionalizou muito, a cidade do Rio de Janeiro mudou muito, e aqui mais acima do lado é o Palácio Guanabara, que é a sede do governo do estado do Rio de Janeiro. Então o Estádio das Laranjeiras, ele é um estádio totalmente tombado. Então assim, pessoal, é aquilo que eu estou falando para vocês. Aquela parte ali atrás dos gols era só lá no início do século. Quando o time profissional jogou numa parte mais acima, lá na década de 50, 60, não existia mais essa parte. Então, pessoal, como eu falei para vocês, o estádio do presidente Manuel Schwartz tem as inscrições dos maiores títulos do Fluminense, como o Campeonato Mundial de 1952, que era a Copa Rio, aquele time inesquecível do Fluminense. Tinha o Tele Santana, tinha Carlos Castilho e outras conquistas também mais, como o Tetracampeonato Brasileiro de 1970 e 1984, 2010 e 2012, com grandes times do artilheiro Rick, do goleiro tricampeão mundial Félix, 84 também aquela geração vitoriosa do Fluminense, que tinha o casal 20, Washington e Assis, Delei no meio campo, na criação, grande jogador, Ricardo Gomes, o lateral esquerdo branco, que foi tetracampeão do mundo pela seleção brasileira em 94, Paulo Vitor, René, o saudoso René. O Fluminense sempre foi um celeiro de grandes craques. E também a conquista da Copa do Brasil. Olha aqui do meu lado direito, a conquista da Copa do Brasil de 2007, vencida contra o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli. O primeiro jogo foi 1-1 no Maracanã e o segundo 1-0, gol de Roger, o Roger Machado, que hoje é treinador de futebol. O Fluminense contava com Fernando Henrique, Carlos Alberto, o grande Carlos Alberto, jogador que foi campeoníssimo também no Porto, Adriano Magrão, que fez os gols na fase final da Copa do Brasil também. O Fluminense também naquele elenco tinha o Thiago Neves. O Adriano Magrão fez o gol no primeiro jogo da final e o Roger no segundo jogo, como falei. Então, pessoal, vamos embarcar mais nessa história do tricolor carioca. Estou aqui na parte social do estádio Manuel Schwartz, o estádio das Laranjeiras. Hoje o estádio do Fluminense, ele é utilizado pela categoria de base, sub-15, sub-17, sub-20. O time profissional já jogou diversas vezes aqui no estádio das Laranjeiras. Vários craques do Brasil, do futebol brasileiro, já brilharam aqui nesse estádio. Alguns títulos tricolores também foram comemorados aqui nos estádios das Laranjeiras. Por exemplo, a Taça Guanabara de 1993, onde tínhamos o nosso ídolo Ézio, o nosso ídolo Edinho, que foi campeão pelo Fluminense em 1980, bicampeão carioca com a máquina tricolor em 75 e 76. Ele comandava o nosso time, ele era o treinador na época. Vou fazer um zoom aqui para vocês, aqui mostrar o estádio das Laranjeiras, o estádio do tricolor carioca, aonde tudo começou, o berço do futebol brasileiro. Como falei para vocês,
a seleção brasileira conquistou o título do Campeonato Sul-Americano em 1919, aqui no estádio do Fluminense, no estádio das Laranjeiras. Então, pessoal, cheguei em mais um final de vídeo, uma visita histórica ao Estádio das Laranjeiras do Tricolor Carioca, o meu time de coração. Pessoal, o clube 33 vezes campeão carioca. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal Gato Mestre, coleção de camisas históricas e curiosidades futebolísticas, ativar o sininho, deixar o seu like e deixar os seus comentários. Pessoal, a sua inscrição é muito importante para a produção dos nossos vídeos e continuarmos nessa longa caminhada, visitando estádios, mostrando camisas históricas e também entrevista com ex-jogadores e mostrando tudo do Planeta Bola. Então, pessoal, se inscrevam no canal Gato Mestre, no YouTube, no Instagram. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.